3 homens foram presos acusados de uma série de crimes supostamente cometidos em uma clínica de recuperação em Pontal do Paraná. O Michel Moreira foi atrás dessa história e conta pra gente. Faz 5 anos que eu usava cocaína, né? Aí queria me tratar, né? Aí fui para uma clínica que elas indicaram, né? Onde que fui lá parar lá em Pontal do Paraná. Josias não fazia ideia, mas estava prestes a viver os piores meses de sua vida. Os familiares do rapaz de 31 anos de idade pediram ajuda em uma clínica de reabilitação em Pontal do Paraná. Há anos, ele vive uma dependência química. O local escolhido para que o processo de recuperação do Josias acontecesse foi o Liber Centro Terapêutico, localizado em Pontal do Sul. Para quem conhece a região de Pontal do Sul, na cidade de Pontal do Paraná, sabe que principalmente aqui, próximo à PR-412, é um local de extremo silêncio e tranquilidade. O que os moradores aqui da região não sabiam era o que acontecia dentro deste local. O que era para ser uma clínica de reabilitação estava se tornando num local de muita tortura. O relato de um dos internos que passou meses no local é algo chocante. Ele diz que os primeiros meses de tratamento foram bons, mas que de uma hora para outra tudo mudou. Foi no momento que eu comecei a ver as situações que os piá queriam ir embora e eles trancavam no quarto e davam choque nos piá, né? Batiam nos piá na cara. E eu fiquei com medo, né? E falei para minha família que eu queria ir embora, né? Aí depois disso eles falaram, quando eu saí da reunião, eles falaram que eu ia falar alguma coisa que acontecia ali dentro. Aí eu falei que não ia falar, né? Eu só queria ir embora, né? Aí foi desse dia, no dia seguinte, que eles me trancaram no quarto, me doparam, trancaram no quarto, me agrediram, passaram um monte de corda em mim, algema na minha mão, algema no meu pé e fiquei amarrado no quarto uns 10 dias. As marcas nos braços e pernas de Josias ilustram um pouco do que ele sofreu dentro do local, que seria para a sua recuperação. Eu pensava que a pessoa entrava lá para se tratar e ia sair pior, né? Revoltada, né? Com a situação que acontecia lá dentro, né? Que nem eu até comentei com o dono quando ele aparecia lá, que era raro, né? Falei que vocês não estão tratando dependência, vocês estão criando monstro aqui dentro, né? Tudo começou a mudar quando no dia 16 do mês passado, os internos começaram uma rebelião no local, após, segundo eles, verem um dos funcionários fazendo uso de entorpecente dentro do centro terapêutico. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e, ao chegarem no local, se depararam com uma situação gravíssima. Diversos internos machucados, amarrados e desnutridos. Foi quando a Polícia Civil passou a investigar o caso. A assistente social, então, ela acionou a Guarda Municipal para prestar apoio e eles foram até o local. Lá eles tiveram a entrada franqueada e perceberam a situação degradante, perceberam várias lesões dos internos, perceberam que o local não tinha equipamentos, instalações adequadas para receber as pessoas e, diante disso, também acionaram a Polícia Militar e foi nesse momento que esse fato chegou ao conhecimento também da Polícia Civil, pois várias pessoas foram conduzidas à delegacia, alguns na qualidade de testemunha, outros na qualidade de autor e vários internos como vítima. 3 responsáveis pela clínica permanecem presos. Felipe Pagano, que é supervisor do local, Narciso Possebon, terapeuta, e Pablo Fernandes, que é o coordenador da clínica. A Polícia Civil concluiu o inquérito na última sexta-feira e a denúncia já foi oferecida ao Ministério Público. O relatório da polícia chegou à conclusão de que os indiciados eles teriam praticado crimes de tortura e de sequestro e cárcere privado. E agora, no dia 2 de maio, a denúncia foi oferecida pelo representante do Ministério Público. Mesmo com a denúncia e funcionários presos, o Liber Centro Terapêutico segue funcionando. Nossa equipe de reportagem esteve no local durante essa semana e viu a movimentação de várias pessoas. O delegado de Polícia Civil explica que, para interromper as atividades da clínica, é preciso de uma determinação judicial. Portanto, cabe agora ao Ministério Público e ao Poder Judiciário decidirem sobre a continuidade do funcionamento das atividades exercidas na clínica.
Segundo Josias, quem demonstrasse interesse em denunciar o que acontecia dentro da clínica sofria duras penalidades. Tenho a lembrança de quando eu fiquei trancado no quarto, que eles vinham e falavam agressão verbal comigo, né? Falavam cara bicho, que não era para mim estar se tratando. E começavam a me dar tapa na cara sem eu ter reação, porque eu estava tudo amarrado. Me dopavam, né? Me davam remédio para mim não reagir, né? Eu tentava se bater para me defender. E eles dopavam eu para mim não ter reação, né? O que era para ser um local onde a esperança precisava prevalecer se tornou um pesadelo para estes homens. Agora, eles estão em casa, buscando uma outra forma de encontrar a recuperação. Querem esquecer o que aconteceu dentro desta clínica, sem olhar para trás. Olha, eu acho um absurdo pelo seguinte, a pessoa que já é uma guerreira, quem tem problemas com o vício, já de tentar se recuperar. É muito complicado. Não depende muitas vezes só da pessoa. A gente já falou muita coisa aqui que não cabe agora. Mas você já imaginou você tentar se recuperar num lugar desse aí? Eu quero chamar o Michel para ver se tem alguma atualização. Porque o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles têm que se manifestar. Eu quero o seguinte, né? O local está funcionando? Bom, pode funcionar sim. Pode continuar funcionando. E é até um alento para quem tem esse tipo de problema. Mas quem é que está cuidando? São pessoas ligadas a esses três aí, que supostamente cometeram todos esses absurdos? Ou já tem uma nova equipe cuidando, que eu acredito que não tenha? Eu não sei porque da demora numa situação dessas e, claro, o delegado está seguindo a lei, não tem muito para onde correr, mas deveria já ter tomado alguma iniciativa com relação ao local. Michel, pelo menos isso, né? Tony, confirmado inclusive aquilo que a gente questionava ontem aqui no Voz do Litoral, quando a gente falou um pouco sobre essa situação, a gente questionou, a gente deixou essa pergunta no ar. Será que a clínica ainda estava funcionando? Ontem eu disse aqui para quem nos acompanha no Voz do Litoral que a gente viu algumas pessoas andando ali no interior da clínica, inclusive um rapaz acabou saindo ali da clínica para ver o que a gente estava fazendo, para ver o que a gente estava gravando, essas imagens aí que a gente viu na reportagem anterior. Hoje, quando eu conversei com o delegado de Polícia Civil, o Dr. Tiago França Nunes, ele me confirmou que neste momento a clínica está habilitada. A clínica pode funcionar normalmente, pois precisa de uma decisão judicial, o que não tem até o momento. Nada que neste momento impeça a clínica de continuar atuando, de continuar recebendo então os pacientes, os internos lá naquele local. Mas é de fato, né, Tony, precisa que haja também uma investigação. As equipes que vão trabalhar agora neste local são equipes totalmente diferentes? Tem ligação com essas pessoas que foram presas? O dono da clínica sabia o que estava acontecendo naquele local? Enfim, muita coisa para ser respondida ainda, mas vale destacar, Tony, que de acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi finalizado, foi oferecida essa denúncia ao Ministério Público, inquérito finalizado inclusive na sexta-feira da semana passada, mas a Polícia Civil confirma que as investigações acerca deste caso continuam lá em Pontal do Paraná, Tony. Resta saber se tem alguém ainda lá fazendo tratamento, porque as famílias, a partir do momento que os familiares descobriram o que acontecia lá dentro, não sei se ficou gente lá, ou se esse movimento é de quem está morando lá, quem mora ali, os cuidadores e tal. Agora, eu entendo perfeitamente o lado do delegado, porque ele tem que cumprir a lei, obviamente. Só que são coisas, Michel, que você que está aí assistindo a televisão nesse momento não entende. E eu também não entendo. Assim como eu não entendo o Givanildo ter matado a menina, chega lá, presta depoimento, o delegado pede a prisão dele e daqui a pouco ele está aqui fora. E se ele não tivesse tomado a decisão de se entregar, porque ele não é besta também, ele estaria por aí até agora. Eu não tenho coisas que o telespectador não entende, eu não entendo. E depois, quando termina o programa, todo mundo começa a me fazer perguntas pelo WhatsApp. Mas como, Tony? Eu também não sei. São as leis brasileiras. Daí o juiz tem que tomar a decisão, o Ministério Público, delegado, trabalham com as mãos atadas. Só que
Em que situação esse local está funcionando depois de todas essas denúncias que, no mínimo, têm que ser averiguadas? Se os caras estão presos ainda, é porque realmente alguma coisa grave aconteceu lá e tudo isso que já foi relatado. Mas o local está aberto, né? O local está aberto, então eu não consigo entender, eu não sei que tipo de esclarecimento dá para o telespectador, porque a gente fica também revoltado e perdido com toda essa situação. É uma anarquia aqui do Brasil, né? Baseado nas leis. Então, o que nós vamos fazer? Né, Michel? Tony, realmente você acabou explicando, né? São as leis. É dessa maneira que acabam acontecendo as coisas aqui no nosso país. A Polícia Civil faz o trabalho, investiga, finaliza o inquérito, entrega toda a investigação, mas agora precisa que haja, de fato, uma decisão judicial para que aquele local seja, então, ali lacrado, não possa mais receber os pacientes. Tony, todas aquelas pessoas que estavam como internas dessa clínica de reabilitação, esse centro terapêutico lá em Pontal do Paraná, todas elas foram retiradas daquele local ainda durante o dia 18 do mês passado. Então, inclusive, um ônibus foi utilizado para que todas essas pessoas fossem até a delegacia relatar o que estava acontecendo com elas lá naquele local. Inclusive, de acordo com o delegado, havia uma denúncia de que um menor de idade ainda estava naquele local, mas já no dia seguinte, equipes da Polícia Militar foram até o local e retiraram também esse menor de idade. Então, Tony, todas aquelas pessoas que estavam no local, estavam como internas, elas foram liberadas, até mesmo ali após o trabalho da Polícia Militar com a Guarda Civil Municipal. Agora, Tony, se porventura tem algum novo paciente naquele local, são pessoas que entraram, então, nessas últimas semanas, nos últimos dias. Mas eu, Tony, acabo aqui duvidando, eu não concordo, até mesmo não acredito, melhor dizendo, que após tudo que foi divulgado, tudo que nós falamos aqui dessa clínica, ainda tem algum familiar que tenha colocado ali um parente naquele local. Então, eu acho, Tony, eu acredito que neste momento quem esteja na clínica são apenas outros funcionários que continuam cuidando daquele local. Vale destacar, as pessoas então que foram denunciadas, que estavam cometendo crimes de tortura e outros crimes dentro dessa clínica, eles continuam presos. A denúncia foi oferecida, inquérito finalizado pela Polícia Civil. Mas naquele local também há outros funcionários e eu acredito, Tony, que sejam apenas os funcionários que estejam no local neste momento e não mais ali nenhum paciente. Pois é. E você duvida que eles vão ficar soltos daqui a pouquinho, eles vão ser liberados também. Pronto, é isso que acontece. Tá bom, querido, muito obrigado. A gente continua acompanhando, peço que você realmente continue acompanhando esse caso, Michel, porque chama muita atenção. A gente vai ver. Eu digo o seguinte, obrigado, querido, eu só defendo o seguinte, o local não precisa ser lacrado. O local pode continuar funcionando, porque Pontal também tem um problema enorme com dependentes químicos. Então, um local desse é muito importante que continue funcionando nas mãos de gente decente. Se essas denúncias aí se confirmarem com esses 3 que ainda estão presos, por favor, né, minha gente? Então, não é questão de lacrar o local ou deixar o local aberto. É quem está cuidando do local. Isso que é verdade, porque o local, esses locais aí são importantíssimos para a recuperação dessas pessoas. Mas tem que ter gente decente lá para cuidar, senão não tem como. Agora,